Gente, aniversário de Telêmaco Borba. Olha com quem que eu estou falando. O que aconteceu com o doutor Eduardo? Aconteceu o seguinte, eu já vim aí faz uns 3 anos, sua esposa não fique com ciúme, eu vinha namorando, aí você a gente fazer uma entrevista, né? E ficava, daí o Eduardo tão querido comigo, falava, a gente faz tal. Só que daí eu só ficava no. Chegou agora aniversário da cidade de Telêmaco Borba, falei com o nosso querido Eduardo, ele falou, Bereque, vamos nessa, vamos conversar. Então, a primeira entrevista, né, se você me autoriza, será a primeira. Teremos 3 ou 2, você será a primeira entrevista da sessão. E uma alegria muito grande. Deixar claro que nós estamos aqui vacinados, então estamos aqui fazendo sem máscara. E eu já quero começar de uma forma meio que falando de mim mesmo, narcisista. Gente, tá um calor, né, normal, grande em Telêmaco Borba, e antes de eu vir aqui, eu sabia disso, Eduardo, mas eu vim com esta meio cacharréu. Falou, Bereque, tá doido? Tá churrasqueando, tá bem ventilado, vai estar churrasqueando, porque isso aqui não é roupa para você vir. Foi a propósito. Por quê? Porque esta, Eduardo, certamente, da minha safra de roupa, porque baixinho, ele usa roupa por muito tempo, eu uso roupa por muito tempo. Das roupas que eu tenho, essa acho que é a última das mais usadas que eu tenho. Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso para demonstrar o amor que eu e Eduardo temos por Telêmaco. A gente sai, vai, volta, mas Telêmaco é o nosso ninho no melhor sentido da palavra. Eduardo, primeiramente, obrigado por aceitar o convite da entrevista. Boa tarde, desculpa uma abertura tão longa. Boa tarde, Bereque, um grande abraço. Realmente é um prazer, para mim é um prazer sempre falarmos da cidade, sempre falarmos das pessoas que construíram, que ajudaram a construir e que estão construindo a cidade. É sempre um prazer muito grande falar da cidade e estou sempre à disposição nesse sentido para falar, porque a cidade somos todos nós. Né? Somos todos nós. Eduardo, aí a gente vai entrar nos meandros aí. Eduardo nasceu em que dia, onde, e me conte, filho de quem, irmão de quem? Bem, eu nasci em Lagoa, né? Eu sou monte alegrense. Eu nasci em Lagoa em 14 de agosto de 45. Faço 77 anos esse ano, né? Se Deus quiser. Legal. Nasci em Lagoa, sou filho do senhor Carlos Bona e Laura Lagos Bona, também conhecidos na Lagoa. Eram membros e fundadores, inclusive ao lado do seu Tito Quadrado, são fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu cheguei a participar um pouco, na minha infância eu participei, mas depois acabei deixando. Mas meu pai e minha mãe têm história junto com seu Tito Quadrado, com o Danieloá, que são os fundadores aqui lá em Lagoa, em Harmonia, e depois em Cidade Nova, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. De lá eu fiquei na Lagoa um tempo, depois fomos para Castro. Eu fiz os primeiros anos na escola primária de Castro, na escola adventista, por sinal. Estudei o curso primário, né, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, na escola adventista de Castro. Depois voltamos para Telêmaco e eu fiz o ginásio aqui já em Harmonia, praticamente Cidade Nova, no colégio Wolf, que ali tempo era ginásio, no ginásio estadual Wolf Clabin, né? Estudamos aqui. Depois eu saí, fiz o curso clássico em Sorocaba e fiz a faculdade de Direito em Jacarezinho. Na época o curso de Direito era muito difícil, assim, só capitais mesmo, né? E Jacarezinho conseguiu abrir uma faculdade e foi realmente uma das melhores faculdades do interior, não só do Paraná, como do estado de São Paulo, reconhecidamente como uma das melhores do Paraná. Hoje ela faz parte da Universidade de Londrina. E eu fiz a faculdade em Jacarezinho e depois vim para Telêmaco Borba novamente, onde estou aqui já desde 2000 e pouco, nós viemos para cá e estamos já aqui há algum tempo em Telêmaco Borba. Quando você, aí lá onde você estava, você casou já em Telêmaco? Não, eu casei em Ourinhos, casei com a Fátima. A Fátima era locutora em Santa Cruz do Rio Pardo, e daí ela veio trabalhar em Ourinhos. Nós nos conhecemos na Rádio Clube de Ourinhos e casamos-nos em Ourinhos. Depois de Ourinhos fomos para Pompeia, estado de São Paulo, também estado de São Paulo. Eu fui convidado por um grande amigo, Marco Antônio, para gerenciar a Rádio Central de Pompeia, e fomos eu e a Fátima, ficamos lá em Pompeia um bom tempo. E de Pompeia é que nós viemos para
para Telêmaco Borba. Olha que legal, olha que bonito. E a tua história na comunicação, ela começa de uma forma muito grande, você já gerenciando meios de comunicação, né? Uma história bonita aí na união com Fátima, né? Também. Eu comecei aqui mesmo, eu comecei aqui com 16 anos de idade. Eu tinha 16 anos, 1º de maio de 62. Certo. 1º de maio de 62, eu não tinha ainda 17 anos, né? Tinha 16 anos, 17 anos incompleto, quando eu comecei a trabalhar como técnico de som na Rádio Sociedade Monte Alegre. E ali o Joaquim Batizati, o Jota, nós chamávamos de Jota Batizati, o Joaquim Batizati me ensinou praticamente os caminhos do rádio. Comecei como operador de som, daí ele já me passou para a biblioteca, para a discoteca, fiz discotecário, fiz o som, e ele me foi dando as dicas e achou que minha voz era bonita, que eu sabia falar alguma coisa bem, eu tinha português bom e tal, e foi me ensinando e eu passei a ser locutor. Mas não fui diretamente um locutor comercial, eu passei a ser um locutor repórter, né? Ele precisava na época e viu que eu tinha uma tendência para o noticiário. E dali realmente eu comecei em 62, 63, 64, 65. Eu fiz rádio aqui em Telêmaco Borba, ao lado do Oswaldo Santos, do Douglas Ferreira, da Marisa Alonso. Trabalhei junto com a Marisa, com o Orlando Galvão. Essa era a equipe nossa, né? Comandada pelo Joaquim Batizati. Se você me permite, eu estou colocando um pedacinho ali da entrevista que nós fizemos com a Marisa, que é madrinha minha vocacional, quando eu tinha 15 anos, fui para o seminário. Batizati, padrinho Batizati também foi padrinha vocacional meu. Estou colocando neste momento um pedacinho ali embaixo da Marisa, então, também falando da gratidão que tem pelo Batizati, por tê-la ajudado na entrada na comunicação. Olha que interessante. Olha, o Batizati foi realmente um homem extraordinário na área do rádio e da comunicação. Principalmente em rádio, onde ele trabalhou. Ele foi locutor, um dos primeiros locutores da Rádio Monte Alegre. Depois ele passou a ser gerente e só saiu da rádio quando ele partiu para a indústria de café, né? Ele montou uma indústria e tal. Mas era representante não é Itamaraty. Da Itamaraty. Mas ele, na verdade, o rádio, para mim, um dos melhores locutores que eu vi, o melhor locutor de improviso e de voz, de conhecimento, foi o Batizati. O Batizati tinha um programa de auditório, inclusive de auditório, chamava-se Clube do Piá, que Piá para nós aqui no Paraná é moleque. Moleque, menino, né? Ele tinha Clube do Piá. Ele fazia esse programa lá em Harmonia e depois veio fazer aqui em Cidade Nova, no auditório do Cine Luz. E ele apresentava o programa, ele era muito conversador, aquela coisa toda, era um locutor extraordinário, um locutor de auditório extraordinário. E vozeirão muito grande, improviso muito bom. Foi realmente para mim um dos melhores locutores que eu conheci. E além disso foi quem me incentivou, me orientou e me incentivou na vida do rádio. Sem dizer, não é, daquelas tardes que nós tínhamos aqui, ou noite, não lembro bem, na Casa da Cultura, que o Batizati fazia aqueles programas. Isso bem depois. Muito legal, bem depois, né? Bem depois. Eu estou me lembrando quando ele fazia programa ainda no tempo de Cidade Nova, tempo que não era Telêmaco Borba. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui com uma amiga de infância minha. Ô Eliette, filha do Padrinho Nilson e da Madrinha Edê, será que foi num desses programas do Batizati, lá no Cine Luz, que eu e você nos escapamos de cantar Jane Erondi, porque tinha passado do tempo e não deu certo? E daí hoje, né, esses tempos eu comentei com a Eliette ali, ô Eliette, você lembra? Eu falei, filho, sorte que não deu tempo, né? Então, tempo lendário, né? Um tempo lendário. A rádio foi muito importante, a rádio foi importante para todos nós. E a rádio naquela época era o meio de comunicação mais rápido que nós tínhamos na cidade, né? E a Rádio Monte Alegre, ela alcançava toda a região de Monte Alegre, por exemplo, Tibagi, Ventania, Mauá, a mina de carvão, Lagoa, Harmonia. Então era um meio de comunicação mais imediato que tínhamos no momento. Me conta uma coisa, você pegou aquela época do incêndio, você começou como, então, o Batizati, Padrinho Batizati, deixar um abraço querido para a Vânia, né? A Vânia muito querida, né? Você começou como repórter investigativo. No caso,
o incêndio, então, você pegou essa época? Pegamos, mas o noticiário na época era mais um noticiário que nós tínhamos assim de tipo rádio ouvinte. Isso. Nós não íamos no local. Entendo. A gente fazia um rádio, a gente precisava ouvir as agências internacionais de notícia, a UPI, né, o Night Press International, a France Press, e as emissoras grandes do Brasil, que eram as rádios Tupi. A Tupi de São Paulo, a Tupi do Rio, a Rádio Nacional do Rio, a Bandeirantes de São Paulo. Então, nós ouvíamos e fazíamos um tipo de rádio escuta. Entendo. E ouvíamos e nem dava para gravar ainda. Hein? A gente ouvia e anotava os principais destaques e daí redigia numa máquina, aquela máquina antiga de escrever. Mas digo assim, aqui em Telêmaco... Eu lembro, o incêndio foi grande aqui, mas não houve vítimas aqui, felizmente, graças a Deus, não houve vítimas. O incêndio atingiu uma boa parte ali do Bela Vista. Na região aqui, mas graças a Deus não houve vítimas no incêndio. O trabalho foi muito grande, a Klabin trabalhou muito com toda a sua equipe, e voluntários, inclusive estiveram voluntários, moradores em Harmonia, Cidade Nova, compareceram. O Corpo de Bombeiros na época não tinha, mas os bombeiros da Klabin. Enfim, foi realmente uma época difícil, uns momentos difíceis que a população passou. Moreira, que você conhece, o Moreira, engenheiro Moreira, muito querido, parceiro do Berecando, ele comenta, não é, na ação de salvamento, que tinha lá um senhor com uma ou duas crianças, a esposa, que não queria sair da terrinha dele, daí eles falaram, gente, olha, é melhor vocês saírem, com muito custo saíram, depois de passado foram ver, se eles continuassem, olha, eles teriam morrido. Então, foi muito triste, né? Foi realmente um fato lamentável, como eu digo, lamentável, né? Bastante, e assim, assustador. Na época muito assustador, ninguém esperava, porque foi aqui e boa parte do estado do Paraná. O incêndio pegou parte do estado do Paraná, não foi somente aqui, né? Claro, a gente está aqui para falar de Telêmaco Borba, mas... Como não aproveitar, seria ir para Roma e não ver o Papa, como não aproveitar de você para ver a tua posição hoje em relação a essa guerra da Ucrânia. Opa, para aí, não estamos tão longe, nós temos muitos descendentes de ucranianos aqui em Telêmaco Borba, né? Como que você vê, você imaginaria hoje uma guerra em pleno século XXI, assim, desse jeito que está? Olha, não é difícil imaginar, porque o pensamento do homem vai além do nosso conhecimento. O pensamento, a vaidade, o egocentrismo, o domínio, o poder. O que estamos vendo hoje simplesmente é uma fome, uma ambição de poder. O mundo inteiro está contra o papel. Não é a Rússia, não vamos falar dos russos, mas do seu presidente. É ele que está fazendo mandatário, está fazendo por conta própria. Tanto é que muitos descendentes, muitas pessoas que nasceram e que moram na Rússia são contra. Né? Não vou dizer a população inteira, mas boa parte da população russa está contra o seu mandatário. Então, dá para se ver que o mundo inteiro está contra e é de se lamentar profundamente. Nós temos muitos ucranianos aqui no Paraná, na região nossa, que é a região leste, a região sul do Paraná, nós temos muitos ucranianos, muitos. Viu, o que passa na cabeça, por exemplo, de soldados a mando de Putin é levarem para uma delegacia crianças russas cujo pai... obediente que são, cujo pai está ali com dó das crianças como elas, filhos dele, triste por ver crianças morrendo na Ucrânia, e daí vai lá, ele russo, vai lá e faz um protestinho lá, e soldados de Putin levam as crianças para a delegacia. Que absurdo! Realmente nós estamos vivendo um momento absurdo. Espera-se que as demais nações entrem logo em um acordo e tenhamos a paz para o bem de todos, não apenas para a Ucrânia, mas para o bem da própria humanidade, porque se houver uma gravidade maior, né, desse conflito, é claro que todas as nações serão envolvidas e é o que ninguém espera e ninguém quer nesse momento. Telêmaco Borba, agora eu vou entrar numa questão meio difícil aí com você. Disse que Telêmaco Borba, né, foi um
um dos comandantes do exército que matou muitos índios, sabe? E Telêmaco Borba, Monte Alegre, Papelândia, qual o nome que, se hoje estivesse em votação para se dar a Telêmaco, qual o nome que você escolheria? Monte Alegre. Monte Alegre. Monte Alegre foi inclusive escolhido por plebiscito o nome. Daí não se deu o nome de Monte Alegre porque já tinha outras cidades, né? Nós temos Monte Alegre do Sul, Monte Alegre do Pará, Monte Alegre de Minas. Então sugeriu-se o nome de Monte Alegre do Paraná. Olha que interessante. Foi feito um plebiscito aqui na cidade na época, isso depois do município, foi em 68. Olha, o nosso querido Eduardo, eu tinha que te chamar pela sua idade, senhor, claro. Não, né? não. Vou chamar de você com todo carinho, com todo respeito. Sem problema. Eduardo tem aqui, gente, nesse momento colocando a foto da notícia do jornal O Tibagi, aonde há o plebiscito. Então, nesse momento, a foto aqui para você ver. Então, o plebiscito. Houve um plebiscito e todos escolheram, quer dizer, a maioria escolheu Monte Alegre do Paraná. Já que não podia ser Monte Alegre, ficou-se Monte Alegre do Paraná. Mas o nome foi levado, inclusive, me parece que o vice-presidente da Câmara Municipal, na época, Melquides Soares, levou essa reivindicação até a Assembleia Legislativa, que caberia à Assembleia alterar o nome, né? E lá não deu certo, ninguém indeferiu, não quiseram. Houve, na verdade, Telêmaco Borba, na verdade, e aí alguns não vão gostar, né? Principalmente o pessoal de Tibagi, alguns tibagianos, dizem parentes, inclusive, de Telêmaco Borba, né? Mas Telêmaco Borba não tem ligação absolutamente nenhuma Com Telêmaco, com a cidade. Nova. Aqui, para nós, era Cidade Nova ou Monte Alegre. Monte Alegre era nome conhecido em todo o Brasil, né? Pela fazenda Monte Alegre, pertencia a Clabim. Aonde você é? Monte Alegre. Onde fica Clabim? Monte Alegre. Qual foi o primeiro time campeão profissional do interior do Paraná? Monte Alegre. Então, para nós, Monte Alegre. Eu até comentei certa vez que uma das coisas que me entristecem, e também tem uma certa inveja, uma inveja, entre aspas, de algumas pessoas. Um deles é um grande amigo meu, Vidal Pérez, que mora fora daqui, a Marilene Blanc também, minha amiga, porque eles conseguiram, no RG deles, na identidade deles, escrito assim, nascido em Monte Alegre, estado do Paraná. Sério? Aí eu fiz uma brincadeira no Facebook, eu gostaria quem mais tinha, e daí o Vidal mostrou a dele, postou a dele, sério? E a outra pessoa também, a Marilene Blanc, ela postou dizendo, não peço segunda via por causa disso, porque tenho medo de ter medo. Então eu, por exemplo, eu sou nascido em Lagoa, distrito de Ventania, município de Tibagi. Olha lá. Então, para o registro, eu sou tibagiano, mas não tenho nenhuma ligação com Tibagi, apesar de ter muitos amigos lá e gosto deles, mas não tenho ligação com Tibagi. Eu gostaria de ser montealegrense no papel, sou montealegrense de coração. Mas voltando então, na época pensou-se em Cidade Nova, Monte Alegre, e daí Monte Alegre era o nome ideal. Mas não foi possível, porque já tinha outros Monte Alegres, e daí sugeriu-se Monte Alegre do Paraná. Porque antes do nosso município, foi criado o município de Cidade Nova. Foi criado. Pouca gente sabe. Mas foi criado o município de Cidade Nova, né? E só criou-se o município de Cidade Nova. 6 meses depois, por um ato da Assembleia Legislativa, houve simplesmente a extinção do município. Interessante que na criação de município foi Telêmaco Borba e mais 58 municípios. 59 cidades foram criadas na época. E 6 meses depois, apenas Cidade Nova foi excluída. Os demais 58 continuaram, foram indo e são municípios do Paraná hoje. Então houve uma carteirada lá na Assembleia. Houve uma interferência muito grande, para se extinguir o recém-criado município de Cidade Nova. E Monte Alegre, e depois Telêmaco Borba, né?
Telêmaco Borba, quando veio a criação do município de Telêmaco Borba, aquela coisa toda, também pensou-se em outro nome. Mas aí houve uma imposição muito grande, uma imposição muito grande da Assembleia Legislativa e principalmente do neto de Telêmaco Borba, que era na época deputado estadual, Odilon Túlio Vargas. Túlio Vargas foi quem exigiu e só assinava a criação do município se tivesse o nome de Telêmaco Borba. Olha lá. Então houve uma imposição de Telêmaco Borba, totalmente desconhecido. Dizem, né, as más línguas e os comentários, que ele foi um tenente explorador de terra no Paraná, aquela coisa toda. E são histórias, né? São histórias que nós ouvimos falar, mas com a nossa cidade ele não teve nenhuma ligação, absolutamente nenhuma ligação. Falava-se em Clabinlândia na época, né? Clabinlândia. Por que não Clabinlândia? Até Clabinlândia seria terra dos Clabins, né? Aí a Clabin também não quis envolver o nome. Mesmo porque a criação do município não teve muito apoio da empresa Clabin. Ela foi idealizada, criada na cabeça desse que para mim é um dos maiores homens que pisaram por aqui. Chama-se Dr. Horácio Clabin. Dr. Horácio veio de fora, engenheiro, ele veio de fora, ele é irmão de Samuel Clabin. Ele fez engenharia civil no Mackenzie, em São Paulo, fez outros cursos superiores, estudou aquela coisa toda em Berlim, na Alemanha, e inclusive nos Estados Unidos. E ele veio com outra cabeça, outra ideia. E aqui ele começou a desenvolver essas ideias, né? Ele não pensava muito na indústria, ele pensava mais na população. Olha que bonito. Tanto é que ele viu que a nossa população era praticamente uma população operária, em Harmonia, Lagoa, Mina de Carvão, quilômetro 28, Olaria, eram operários, né? Claro. Aí ele começou a incentivar o futebol, e a incentivar o rádio, e a incentivar cinema. Olha que então, legal. foi ele quem criou praticamente o futebol, foi ele quem fundou o Cama, e fez o Cama ser campeão paranaense. Ele é o fundador e o primeiro proprietário da Rádio Monte Alegre, do jornal Tibagi. Então, e ele veio com essa ideia. E quando a população começou a crescer muito em Harmonia, ele viu que não dava mais, não tinha mais condição da população viver em harmonia. Aí ele idealizou uma outra cidade, a Cidade Nova, além do Rio Tibagi, do lado de cá do Rio Tibagi. Então foi ele quem pensou nisso aqui. Pensou em numa cidade nova, né? Uma cidade nova. E na época que ele tinha esse pensamento, surgiu um engenheiro que foi o braço direito dele, o homem que idealizou tudo, pôs no papel e idealizou. Engenheiro Max Staldacher. Esse foi quem fez o desenho da planta de onde estamos hoje, Cidade Nova. Ele fez isso aí e o Dr. Horácio criou então a Territorial Vale do Tibagi. E em 1952 começou a venda de lotes aqui. Aqui nós dizíamos Cidade Nova, é a Cidade Nova. E a cidade foi crescendo, e todo mundo dizia Cidade Nova, Cidade Nova, Cidade Nova, e ficou a Cidade Nova. A Clabin ajudou muito, porque os operários que trabalhavam em Harmonia queriam vir para cá, a Clabin doou a casa onde eles moravam. Sim. Só que as casas, naturalmente, eram de madeiras. Então a Clabin doou as madeiras das casas e inclusive até o transporte. Sim. Aí o pessoal desmontava, comprava um lote aqui, por sinal, em prestações a perder de vista. Longas. E aí a Clabin doava a casa, o pessoal ia lá, desmontava. Só lembrando montava, que as casas da Clabin, né, meu querido, ela é o seguinte, ela tinha uma proteção de betume, né? As madeiras, né? Então ainda tinha uma situação de uso. Não, as madeiras eram trabalhadas, eram boas, eram madeiras boas. Não era, a gente fala casa de madeira, mas não é assim, imaginar uma casinha de madeira, não. Era uma casa de madeiras, era madeira boa, madeira de qualidade.
E o pessoal tinha realmente muito amor pelas casas. E muitas dessas casas vieram de Harmonia para a Cidade Nova. Mas voltando então, Telêmaco Borba, o nome em si não tem nada a ver. Muitos não gostaram, mas 90% da população não aceitou na época, né? Estou falando da época. 90% não aceitou o nome de Telêmaco Borba. Eu, particularmente, não aceito até hoje, não consigo engolir até hoje o nome de Telêmaco Borba. De onde você é? Eu sou de Monte Alegre, hoje chamado Telêmaco Borba, mas eu gosto de dizer que eu sou um monte-alegrense, né? Achei, todos nós na época ficamos assim, admirados. Mas quem é Telêmaco Borba? Se fosse alguma coisa ligada, né? Falou-se inclusive em Wolflândia. Mas o Wolflândia por quê? O Wolf Clabin não tinha ligação com Cidade Nova, assim como Samuel Clabin, Jacó Clabin, tal e tal, tal e tal. Quem teve a ideia de criar a Cidade Nova foi Horácio Clabin. Esse sim, foi o fundador da cidade, Horácio Clabin. Se você me autoriza, um jornalista amigo da gente, eu tenho que aqui saudar o Ulisses Yaroshinsky, que é um lutador nessa causa de Cidade Nova, né? E contínuo, ele não parou, né? Então, Ulisses, receba aí o nosso carinho. O Ulisses é um grande amigo, escreveu um livro, né? Eu tenho aqui, acho que a Saga dos Polacos, que eu tenho um livro aqui comigo. Ele não, na época, quando nós falamos em Monte Alegre do Paraná, eu falei que tinha a edição do jornal, que houve um plebiscito, ele pediu que eu mandasse, e eu mandei para ele a cópia do jornal, onde o jornal fala por que Monte Alegre do Paraná. O jornal Tibagi explicando por que deveria se chamar Monte Alegre do Paraná. Então ele deu a explicação, porque Monte Alegre é isso, tal, tal, tal. Conforme vocês viram aí, explicou-se que Monte Alegre do Paraná era o nome ideal, mas a Assembleia não aceitou. E Telêmaco Borba ficou por uma imposição do deputado Túlio Vargas, diga-se de passagem. Agora, para o nosso povo mais novo, para essa adolescentada de Telêmaco, a população bonita que nós temos, para esses jovens, para esses pais aí de 20 e poucos anos, e que trazem seus filhos no colo, vão para as praças. Gente, nós que estamos aí, que cruzamos o Cabo da Boa Esperança, a gente fica feliz de ver a nova população que está com o legado. Eles, vamos falar mais adolescentes e jovens, eles não têm nem ideia de que ali na bacia nós pegávamos trem e nós íamos parar lá em Sorocaba e às vezes lá na Júlio Prestes, né? Vamos lembrar esse tempo? Exato. O trem nós íamos, a gente ia de carona, né, de caminhão. Até a bacia. Até a bacia. E daí pegávamos o trem da bacia até Piraí do Sul. Piraí do Sul pegava aquela rota que passava, chegava até Sorocaba, e Sorocaba, São Paulo, etc. e tal. Mas era uma viagem de trem longa, né, claro, demorada, mas fazia parte da história na época, né? Nós não tínhamos, por exemplo, só para você ter uma ideia, nós não tínhamos a rodovia daqui a Londrina, por exemplo. Nós íamos até Ventania, Piraí do Sul, Castro, e depois íamos a Ponta Grossa, aquela coisa toda, a Curitiba e tal. Não tinha ligação com o norte do estado. No começo, não tinha a ligação do norte do estado, com o norte do estado. Era realmente uma situação difícil, mas tudo cresceu, e Telêmaco Borba, né, o município de Telêmaco Borba cresceu, desenvolveu-se rapidamente, e hoje, orgulhosamente, é um dos municípios que mais cresce e um dos mais, assim, em termos de desenvolvimento, o Telêmaco Borba está num dos primeiros lugares no estado do Paraná. Me conte uma coisa, eu ia muito ali na casa da tia Ercília, em Castro, irmã da minha mãe, pessoal querido, meus pais nasceram em Castro. Aí, era de Ventania até Piraí do Sul, aquelas pedras no caminho que a gente tinha medo que o ônibus se acidentasse, ou era de Piraí do Sul para Castro? Eu acho que era de Piraí do Sul a Castro. Da Castro tinha algumas coisas, mas Ventania também tinha. Piraí, né? tinha umas serras ali que Meu Deus do céu, dava um medo, pedra muito solta e tal, né? Eu lembro uma vez a minha mãe passando um pó de arroz, né? Passando um pó de arrozinho e tal. A estrada até tranquila, caiu numa valeta. Aí pum,
Deus o livre guarda, a gente tirar sarro da mãe da gente, né? Ah, mas não tem jeito. Imagina uma mulher passando o pó de arroz com o potinho aqui e de repente, coitadinha dela, tá? Então são situações assim que a gente não esquece, né? Realmente ali houve muita coisa, né? Nós tínhamos aqui muita. É dificuldade para todos, né? Uma dificuldade para todos. Daqui a Tibagi, por exemplo, aqui era normal times de futebol irem daqui Isso, a Tibagi também para cá. Tivemos aí vários acidentes, né, nessa estrada de chão, de pedra, né, entre Tibagi e Cidade Nova na época. Mas tudo isso faz parte de um passado já longe, que estamos com 50 e quantos anos hoje. Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Antigamente, os prefeitos não tinham concurso público. E daí, se ele, de repente o coração dele batesse lá, que uma senhora muito coitadinha, muito trabalhadora, tinha que ser zeladora de uma escola, geralmente a primeira dama tinha compaixão e, antes de haver concurso, qual o prefeito, se é que você estava na época que você morou fora, qual o prefeito, neste caso, antes de concursos públicos, que você vê como um coração muito generoso? Olha, é difícil. Que os demais não fiquem tristes. Mas é difícil identificar, porque quando o município surgiu, nós tivemos o primeiro prefeito, o senhor Périx Pacheco da Silva. Isso. E o senhor Périx, na época, ele já era diretor da indústria Klabin. Então ele era de difícil acesso, digamos assim. Porque lá na Klabin, ele era o diretor superintendente da Klabin. Então até chegar a ele era difícil. Ele ganhou a eleição aqui não por a sua popularidade, mas porque ele era o homem importante da Klabin. Claro. E era o homem ideal não, pelo menos era o homem ideal para a Klabin e para alguns políticos, que ele fosse o primeiro prefeito da cidade. Foi um prefeito muito bom, um prefeito muito humano. Ele trouxe ao lado dele pessoas que ele conhecia na Klabin. Então muitos ex-funcionários da Klabin foram os primeiros secretários municipais aqui. E o seu Pérez teve uma boa administração, claro, começou do zero e foi muito bem. Mas, amigo, é difícil dizer quem foi, assim, quem trouxe, porque não era, na verdade, um cabide de empregos, eram pessoas que trabalhavam, pessoas que eram conhecidas. Só lembrando, eu perguntei isso para você, porque a minha mãe teve a graça aí de conseguir a vaguinha dela de zeladora com a esposa de Nizar, com a dona Guilmar. Eu tive o prazer de, numa última vinda do casal aqui, numa homenagem na Casa da Cultura, fazer uma pequena falinha, né? Aí o canal Oberecando, pelo Oberec, ser aí a favor, né, de formas aí para Covid e tal, não sei o que, daí cortaram meu canal de 10 anos de trabalho, senão eu poderia colocar para vocês aí, né? Tá, vamos lá. Aí, o Eduardo, eu tenho esse carinho muito grande, sabe? Pelo Dinizar, pela dona... Mas eu tenho a impressão que todas as primeiras damas, digamos assim, todas elas trabalharam muito bem. Não, sem dúvida alguma, deixar claro isso. A esposa do seu Pérez Pacheco, ela era muito simples, pegou um pessoal bom, começou a dar muito apoio. Depois o doutor Marcola, o segundo prefeitor Marcola, também a esposa trabalhou muito. E assim o doutor Aulino Feitosa, enfim, os primeiros prefeitos, todos eles tiveram assim, um acesso muito grande às causas do município, um acesso que eu digo assim, conhecedor dos problemas sociais da cidade, e ao mesmo tempo eles foram muito bons nesse ponto. Quero deixar claro claro aqui todo o nosso carinho aos ex-prefeitos de Telêmaco Borba, tá, gente? Muito legal. As eles. Primeiras damas também, profícuas ali, não é? Queridas que eram, né? Elas que são, todas né? elas tiveram assim, um trabalho muito importante, Todas elas tivemos aí, porque na época do seu Pérez, logo no comecinho, foi fundado o Clube das Mães. Não sei como é que foi, mas assim, são várias mulheres da sociedade fundaram o Clube das Mães. E esse Clube das Mães funcionava como se fosse uma secretaria de assistência social.
Então esse Clube das Mães, envolvendo várias esposas de políticos, comerciantes, etc. E tal, esse grupo de senhoras atuou muito na área social do município. Esse Clube das Mães, que não tão recentemente é o grande orgulho também da Dona Rita, né? Ah, sim, a Dona Rita é uma. A Dona Rita realmente ela deu uma fomentada. Ela assumiu essa ideia, porque ela já vinha também naquela época, ainda jovem, ela viu esse Clube das Mães surgir na época, ela viu o trabalho que esse Clube das Mães fazia. E ela realmente incrementou agora, e é uma pessoa muito ligada, à assistência social de nossa cidade. Eduardo, me conta uma coisa, vamos falar agora de um outro aspecto que para Telêmaco assim foi, na minha opinião, essencial. A ajuda das igrejas, dos cristãos, para o apoio às pessoas mais humildes, mais pobres de Telêmaco Borba, a vinda dos padres redentores. Eduardo, não tem como a gente não falar, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, não tem como a gente não falar da preponderância das igrejas no contexto, especialmente da formação de Telêmaco Borba. Vamos lá, eu tenho 56 anos. Eu era adolescente quando vieram as missões redentoristas. Já fiquei sabendo que o bispo falou assim, olha, a entrevista com o seu Lércio Gasques, que nós fizemos no Berecando. Olha, se vocês construírem mais tantas capelas, nós conseguimos trazer, por exemplo, as missões redentoristas para cá. O papel das igrejas, seja você é de berço, não é adventista, os papéis das igrejas em Telêmaco Borba. Gostaria que você comentasse, especialmente lá no início. Olha, a princípio, antes de Telêmaco Borba, vamos então, antes da criação do município, vamos falar em Lagoa, Harmonia, Mina de Carvão. É importante aqui destacar, é importantíssimo destacar a imparcialidade, sabe? A imparcialidade da Klabin e de seus diretores. Eles simplesmente não impuseram uma religião aos seus operários. Muito legal. Então, e eles deixaram livremente para as pessoas escolherem. Tanto, como eu disse, lá em Harmonia, na Harmonia, os cultos evangélicos da Igreja Adventista Sétimo Dia, que foi criado por Reinaldo Martins, que é o pai da Dona Eloá, e depois com acompanhamento da Dona Eloá, do seu Tito e tal, os cultos eram realizados em nossa casa. Olha que legal. Em nossa casa, porque minha mãe tocava órgão. Olha, e a minha irmã, mais tarde minha irmã aprendeu. A sua mãe, Dona? Laura Lagos Bona. E a sua irmã? A irmã é Elisete Lagos Bona. Elisete foi organista da Igreja Adventista aqui, foi organista da igreja em São Paulo, mora em São Paulo hoje. Ela foi organista da igreja por muitos e muitos anos. Então, eu quero dizer o seguinte, nós tivemos a participação de várias igrejas, não só a Igreja Católica, como as igrejas evangélicas. Todas elas participaram e, principalmente, havia uma união muito grande entre todas. Nunca houve uma desavença na história, que eu lembro, que eu me conheço por gente, nunca houve uma desavença assim, envolvendo religião. Que ótimo. Mesmo vocês com a Igreja Católica. Isso é exato que eu estou falando, todos. Tivemos então a Igreja Adventista Sétimo Dia, isso lá em Tempo da Lagoa, a Igreja Presbiteriana foi uma das primeiras, e quando veio para a Cidade Nova, nós tivemos assim o surgimento, além da Igreja Presbiteriana, da Igreja Católica, que era a mais forte, era a igreja mais forte naturalmente, nós tivemos a criação, o surgimento aqui na cidade da Igreja Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. E ela começou pequena, foi surgindo, e hoje é uma das grandes igrejas, mas talvez tenha um grande número, né, de membros da igreja. Mas todo esse tempo, as igrejas desenvolveram o seu papel cristão numa paz muito grande. Nunca houve problema entre elas, envolvendo entre as igrejas evangélicas e entre a igreja católica também. Sempre houve uma união em torno da paz, em torno do nome, né? Porque na verdade as igrejas são apenas caminhos, são caminhos, são doutrinas, né?
doutrina, mas todas elas seguem o ensinamento cristão, Claro. do Cristo, todas obedecem a Cristo, então são todas cristãs. Então o que eu digo é que as igrejas foram nascendo em Telêmaco Borba, surgindo, e o que é importante destacar é isso, que elas tiveram todo o apoio e o livre arbítrio para surgirem em nossa cidade antes da criação de Telêmaco Borba, graças a esse posicionamento da Clabin do Paraná. Inclusive, não é uma e não é duas, as capelas da Igreja Católica, também certamente templos aí de igrejas evangélicas, que a Clabin colaborou dando as madeiras. Os terrenos, quase todos foram doados pela Clabin Olha do Paraná. que legal! Clabin doava os terrenos para que as igrejas construíssem. Olha que bonito. Isso é verdade. Agora, o seguinte, como nós estamos falando de igreja, meu Deus do céu, o que era aquela casa paroquial? Aonde? Ali se contavam os votos, ali se extraviaram e o nosso querido Gilberto, não sei que lado na época na política você estava, ali se extraviaram os votos do meu querido Gilberto Stremel. Rapaz, foi a primeira eleição que eu fui cabo eleitoral, sabe? E para quem não sabe, ali na escola paroquial, que fica na frente da porta da secretaria paroquial, ali, vou usar um termo aqui dos jovens, ali o bicho pegava na hora da contagem de voto. Eu não me recordo, na época acho que eu não estava aqui, eu não me recordo, não estava. Conheci muito o professor Gilberto, eu conheci demais o Gilberto, sei que ele foi candidato a prefeito na cidade, teve uma boa votação, inclusive. Mas eu não me recordo. O que existia na época, na verdade, existiam assim, porque os votos eram contados à mão, manual. Né, manualmente. Então pode ser que em muitos casos... Sumiram com uma urna, rapaz. Eu não era meu conhecimento e não vou falar porque eu não tenho o menor conhecimento dessa época. Mas daí o fato, né, de ali ser o nosso palco para a contagem de votos, você lembra, né? Lembro, sim, não. Era uma emoção, né? É porque todos ali tinha que ter um local grande, aberto, para que todos pudessem acompanhar, né, acompanhar a votação, acompanhar ali, acompanhar a leitura dos votos, que a contagem era manual, abria-se o papel e lia-se. Quem falava muito disso no começo e quem brigava muito, foi uma das pessoas mais importantes também para o surgimento de Telêmaco Borba, que foi o presidente do sindicato dos empregados da Clabin, né, do sindicato Papel. Né. Ele era uma pessoa, ele era um líder, não tinha muito cultura, mas era um líder enorme, trabalhou muito, e ele dizia, ele era contra a Clabin naturalmente, ele dizia que a Clabin e as demais pessoas envolvidas roubaram os votos de Carlos Hugo Wolfgang Graf na primeira eleição, na segunda eleição, na terceira eleição. Eles não se contentavam em perder, porque quem praticamente brigou para criar o município foram essas pessoas da oposição. E na hora da votação, a situação que eu digo assim, aqueles que eram contra a criação do município é que foram eleitos. Né? E ele reclamava muito. O presidente reclamava demais. Né? Então em todas as eleições sempre há isso, até agora, quando a votação hoje é bem diferente do que era antigamente, até hoje ainda fala-se, né, em certas manobras, e eu sinceramente não acredito. Eduardo, é incrível que comentava com você agora, não é? Gente, deu uma desliga. Toda vez eu estou pedindo desculpa para vocês, eu não compro equipamento novo. É que essa gravação nesse celular que eu faço é muito legal. Então, antes de ter desligado, eu comentava com você que a gente fala assim, olha, fazer aí 50 minutos de entrevista, a gente acha assim que vai dar para falar um monte, a conversa é tão gostosa que vai ficar um monte de assuntos para trás, né? Mas, Eduardo, Telêmaco Borba, hoje, quem diria que nós receberíamos tantas pessoas de fora? Projeto Puma,
é ali em Ortigueira, mas Telêmaco recebe esse povo, como é importante quando eu encontro pessoas com sotaque aí lá do Nordeste, quando eu encontro pessoas com sotaque Paraná fora, faço questão de falar, seja bem-vindo em nossa cidade. Telêmaco virou um bom refúgio para o Brasil inteiro, né? Isso vem desde o começo, né? Desde o começo, porque quando a Klabin começou em Harmonia, né, na Fazenda Monte Alegre, quando começou, muitas famílias vieram para cá. Nós temos aí as famílias pioneiras em Harmonia, são famílias pernambucanas, são famílias mineiras. Nós temos muitos descendentes de mineiros, de pernambucanos, de piauienses, né? Então houve realmente desde o início sempre tivemos pessoas de fora. E hoje é claro que nós temos aí muita gente de fora, mão de obra de fora, o que é normal, porque hoje a globalização é um fato evidente. E não se faz, não adianta falar, vamos pegar só o pessoal daqui de Telêmaco. Isso não existe. Não existe e não vai existir nem aqui, nem em São Paulo, nem em Rio de Janeiro, lugar nenhum. Porque profissionais daqui de Telêmaco Borba, que aprenderam pelo Senai, na escola Senai, aprenderam aqui, estão desenvolvendo os seus trabalhos fora daqui também. Então, Telêmaco realmente hoje é um encontro de muitas pessoas de vários estados brasileiros. A gente vê pelo sotaque de várias pessoas. Mas não nos surpreende porque sempre foi assim. Telêmaco sempre recebeu pessoas de outros estados. Eduardo, nós vamos ter que fazer um milagre aqui. Nós vamos pegar 5 minutos para outros assuntos e mais 5 para fazer um fecho. Nesses 5 minutos aí, para assuntos ainda que temos aí, que tem um monte, mas daí, tempo restrito, viu? Eu queria fazer uma entrevista falando do aniversário da cidade de 2, 3, 4 horas, não tem dúvida, porque, gente, é muito gostoso. Mas daí, você vai dormir aí, vai falar, ô Berec, né? Então daí, ô Eduardo, me conta uma coisa. Teu sentimento desta nova geração de telemaco-borbenses. De repente, tá faltando um pouquinho de amor à terra? Eu acho que o que está faltando é envolvimento maior. Mas para o envolvimento é preciso que a própria administração municipal ofereça alguma coisa. E nós ainda não estou falando da atual administração, mas as últimas administrações pecaram e pecam nisso. Nós temos que envolver mais, reunir mais, trazer as pessoas para dentro de Telêmaco Borba. Nós temos que fazer dessa cidade que ela seja o orgulho, né, o orgulho Claro. dos seus moradores, dos seus habitantes. Nós não temos hoje um futebol. O futebol agrega. Futebol agrega torcedores, famílias, familiares. Antigamente o pai levava a criancinha, o filho no estádio, o filho já crescia torcendo, e ele ia crescendo, ou ele era atleta, ou ele ficava torcendo também e vai desenvolvendo. Nós não temos hoje um futebol. Nós não temos hoje, não temos atividade cultural, esporte cultural. Nós temos poucas atividades, né? Antigamente nós tínhamos aí, Telêmaco Borba foi destaque, em tempos antigos, destaque em basquete, em voleibol, né? Destaque no futebol de salão. Hoje temos o futebol de salão, que é o único esporte que está representando Telêmaco Borba, que é o futebol de salão feminino, né? Dicas de passagem. E parte cultural nós não temos. Enfim, e o que temos também, o que nós temos aí é muito pouco. Então eu acho que falta um pouco mais de atividades que atraiam a população, que atraiam a juventude, que façam a juventude gostar da cidade, gostar dessas atividades e ao mesmo tempo passar a gostar de sua cidade. Ô Eduardo, de repente não está faltando para Telêmaco Borba, né, especialmente para os políticos de Telêmaco Borba, para os mandatários, aceitar opiniões que venham de pessoas mais antigas. Eu vou te explicar. Por exemplo, Ayrton Senna faz aniversário no dia de Telêmaco Borba. Gente, será? Não, é que de repente, o Eduardo, o Ayrton não deu tantos exemplos de vida, imagino se não. Viu? Desde o André Coraiola,
que na entrevista que fiz com ele, eu lembrei, olha, liguei para você, foi ele que me deu a resposta melhor. Faça um projetinho, Alberec. Daí eu falo assim, viu, coloca o nome de Ayrton Senna de um bairro, não, de uma quadra esportiva, de uma rua, de alguma coisa assim, porque ele tem exemplos de vida para dar e um grande esportista que foi. Aí, às vezes eu olho assim, aí os caras, gente, vou falar cara, que dá raiva, tá? Às vezes dá raiva. Aí os caras querem fazer o nome com parente, com não sei o que e tal, né? E não colocam, por exemplo, não homenageiam uma pessoa aonde a menina, o menino vai olhar lá no Google quem foi Ayrton Senna e falar assim, meu Deus, esse foi exemplo e amou a terra que era, por exemplo, e nasceu no mesmo dia que Telêmaco Borba. Por que será que tem? E outra coisa, não sei se você tem visto as minhas últimas entrevistas, que eu tenho ficado muito bravo dizendo que nós, Telêmaco Borba, perdemos para a cidade de 2.000 habitantes. O que acontece na cidade de 2.000 habitantes? Você faz uma crítica construtiva, um segundo depois, na cidade de 2.000 habitantes, está lá no prefeito da cidade, está lá nos mandatários da cidade que você falou. Telêmaco está desse jeito, você não pode dar opinião, que se a opinião bater de frente. Opinião, gente, não crítica, opinião. Se a opinião bater de frente com alguns, você está frito na cidade. Olha, eu acredito o seguinte, eu penso o seguinte, o que falta, na verdade, é uma união, é uma união maior. Eu não vou dizer união política, porque em política dificilmente isso acontece. Mas quando há propósitos idênticos, eu acredito que haja união. Eu não sei, eu trabalhei na prefeitura, trabalhei no Poder Executivo, trabalhei com Carlos Hugo, trabalhei com o Gibson, trabalhei com o Dr. Eros, trabalhei com o próprio Dr. Márcio, na Câmara trabalhei com vários presidentes, enfim. Eu tenho a impressão que o que está faltando, falta apenas uma união de propósitos. Eu não vejo a atual administração assim negando alguma coisa. Eu acho que se tiver um projeto, uma união de forças e levar a administração, ela vai estudar. Eu tenho a impressão que não há nenhum assim... Eu tenho a impressão que... Nenhum impeditivo. Não há nada que impeça. O que eu gostaria, por exemplo, até certa vez eu comentei, é exatamente isso. Eu tenho, por exemplo, aqui a coleção do jornal Tibagi, onde eu posso colaborar dizendo, olha, eu vou fazer uma biografia, assim, pequena biografia, de muitas pessoas que colaboraram para o crescimento da cidade. Isso eu posso fazer, estou dizendo agora que eu posso fazer. Eu posso fazer, digitalizar e entregar à prefeitura. Olha, agora quem vai dar o nome, as ruas, a praça, achar que se ele merece ou não, é a administração municipal. É o Poder Executivo, não é o Poder Legislativo. O Poder Legislativo sugere, o Poder Executivo. Então, o que eu acho é assim, que existe boa vontade de muitas pessoas querendo, mas ao mesmo tempo há pessoas que querem que dê o nome aos seus familiares, meu avô, meu bisavô, meu tio, etc. E tal. Isso não há. O que há e a própria lei diz é que nome de rua, nome de colégio, nome tal, tem que ser de pessoas que fizeram alguma coisa pela cidade, que tiveram um destaque em benefício da cidade. Os fundadores, os pioneiros, por exemplo, eles deveriam ter seus nomes gravados aqui, como alguns têm, outros não. Tem nome de rua aí, de pessoas que foram homenageadas e que não fizeram nada para o Telêmaco Borba, absolutamente nada. E eu tenho um projeto comigo, um projeto que nós já comentamos, que eu gostaria de fazer. Eu quero fotografar, por exemplo, a placa de um nome de uma rua. Diga o nome de uma aí, por exemplo, Rua Leopoldo Voit, né? Eu pretendo fazer isso. Eu pretendo buscar nos arquivos quem foi Leopoldo Voit, né? Rua Ney Pimenta, quem foi Ney Pimenta? Rua Avenida Samuel Clabin, Rua Cacildo Batista Arpelau, rua tal, Rua Reginaldo Guedes Noceira, que ninguém sabe quem é. Enfim, toda, Joaquim Batista Ribeiro, que é o presidente do sindicato, que eu falei para você, uma das pessoas mais importantes na formação do município, brigou, até o fim. Brigou para o surgimento de Telêmaco Borba. Joaquim Batista Ribeiro. Então, a minha ideia é fazer assim, pegar esses nomes de ruas e procurar fazer uma pequena biografia dessas pessoas que hoje foram homenageadas
com nomes de ruas em nossa cidade. Esse trabalho eu quero fazer para mim, mas é claro que eu vou entregar para a prefeitura. Olha, eu fiz essa pequena biografia, quem quiser está aí, está disponível, oferecer para a biblioteca, oferecer para a biblioteca, para a Casa da Cultura, para o museu. Se eles vão utilizar, se vão utilizar isso aí, não sei. Aí depende deles. O meu medo é com relação, por exemplo, ao jornal Tibagi. Você está vendo aí, depois você pode filmar a coleção do número 1 até o último, de 1948 até 1995, Imagina, 96. Isso é uma relíquia. São todos os anos que tem o jornal Tibagi. Essa aí é a história de Harmonia, de Cidade Nova e de Telêmaco Borba. Com certeza. Para quem eu vou deixar essa coleção? Para quem eu vou doar? A minha ideia, a princípio, era doar à Biblioteca de Telêmaco Borba. Eu sempre pensei em fazer a sua doação ao município. Mas depois que eu vi agora, nos últimos dias... Rapaz do céu, dá um medo. Depois que eu vi nos últimos dias pegarem coisas da Casa da Cultura, artísticas, fotos artísticas, tal, você sabe da história, né? E do professor Renan, e jogar numa caçamba de lixo, eu tenho medo, porque de repente esses papéis aí são de 1940, 48, 46. De repente alguém fala, não, esse papel aqui é muito velho, vamos jogar fora isso aí. E joga fora uma história da cidade. Então eu confesso que a minha ideia era doar esse arquivo que eu tenho para a biblioteca. Hoje já tenho minhas dúvidas a esse respeito. Eduardo, eu vou fazer o seguinte, se você me permite. Eu não vou te perguntar, mas eu vou roubar de você aquela postagem que você fez, você lá no Maracanã, e vou roubar inclusive a tua legenda, tá? Porque o tempo aqui já se exiguiu. Gostaria que você deixasse a tua mensagem a Telêmaco Borba e, queridos, imagina a alegria de te entrevistar de coração. Obrigado, viu? Eu que agradeço muito falar de Telêmaco Borba, só que eu volto a dizer, eu gosto mais do nome Monte Alegre, Cidade Nova. Mas é Telêmaco Borba e temos que encarar e que receber esse nome, né? Eu gosto de falar Telêmaco Borba porque eu me sinto, nasci em Lagoa, nasci nessa terra, embora eu tenha vivido, exercido a profissão em algumas outras cidades, né? Eu fiz rádio em Siqueira Campos, em Jacarezinho, União da Vitória, Porto União, Sorocaba, enfim, eu trabalhei em várias cidades, mas o coração mesmo é daqui, tanto que estamos aqui até hoje, estamos aqui, desenvolvemos nosso trabalho aqui. Eu acho que apesar da minha idade, tenho muito a oferecer à cidade, posso ser útil para a história da cidade, posso ser útil em escrever alguma coisa, em contribuir. A verdade é essa. O que eu quero ainda é contribuir mais com a cidade. De que forma? Não sei. As autoridades constituídas é que sabem o que eu posso fazer. Mas eu gosto muito da cidade, acho que a administração está boa, muito boa. Nós estamos recebendo hoje muitos benefícios, as vilas estão, os bairros estão recebendo muita contribuição, muitos melhoramentos, digamos assim. Com certeza. Melhoramentos do bairro estão sendo feitos pela administração municipal. A cidade está se embelezando também. É necessário. É necessário. A cidade está se embelezando com praças, com tal. O povo é que precisa colaborar um pouco mais. A administração está boa e eu torço pela administração. Com certeza. Pode pensar, alguém é contra tal. Não é contra. Você fica zangado, às vezes, com um fato, um momento, um fato. Esse fato que aconteceu com o senhor Renan. Claro que nos deixou chateado muitos, mas é um fato isolado. Isso não quer dizer que a administração é ruim, não é nada disso. A administração é boa, Dr. Márcio é uma pessoa excelente, extraordinário, é um homem que conhece, que sabe e que tem vontade de ajudar. Com certeza. Os seus secretários também, todos eles estão com vontade. Erram por errar, porque errar é humano,
mas todos têm vontade. E o que eu quero desejar nesse final de nossa entrevista, que eu tenho muito orgulho e fico muito contente em dá-la, é que a cidade continue assim, continue oferecendo o que há de melhor para os seus cidadãos, e esses cidadãos sintam a necessidade de contribuir de si próprio, contribuir para o desenvolvimento, para o progresso da cidade. Essa cidade somos nós, essa cidade depende de nós. E se houver união de todas as forças, da juventude, dos velhos, dos idosos, enfim, de todos, união com base nesses predicados, nesses predicados que fazem a felicidade de uma cidade, eu creio que se nós nos unirmos, nós transformaremos Telêmaco Borba. Talvez eu não esteja aqui para ver, mas eu tenho certeza que Telêmaco Borba há de ser uma das mais importantes cidades do estado do Paraná. Gente, aniversário de Telêmaco Borba, que viva a nossa cidade. Agradecemos as autoridades que encaram aí, não é, o cargo de levar essa cidade à frente, né? Agradecemos os nossos profissionais de saúde nesse momento de Covid. Agradecemos a cada um. Agradecemos ao bebê que acaba de nascer ali, Telêmaco Borbense. Agradecemos a pessoa mais idosa dessa cidade. É você que faz com que nós tenhamos essa alegria. Gente, feliz sempre, Telêmaco Borba. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Eduardo, novamente, muito obrigado. Um abraço a vocês. Um abraço e muito obrigado mesmo.